gêmeos são iguais. Aí ela ficou doida ali, ouvindo, mas o que é? Eu falei, cara, a gente tem uma expansão de mente o tempo inteiro. Eu não vim de forma e ninguém vai me pôr nela. Porque se falar que uma pessoa é igual a outra, um está copiando. A originalidade, a imagem que você carrega é sua. Ele fez para você. A pergunta número 1 de hoje é, por que você está aí até agora? Vai respondendo, começa a responder, desabafa. Por quê? Por que você se submete e por que você está aí até agora? Essa é a primeira pergunta. Eu queria que vocês desabafassem, vai lá. Medo? Vai, por que você está aí até agora? Por que você está aí até agora? Indisciplina? Crença? Por que você está aí até agora? Eu anotaria essa pergunta e colocaria a área na frente. Por que eu estou até agora nisso? Quando a minha mente começou a expandir, eu tive que fazer essa pergunta para mim mesmo. E aí nessa pergunta, o que eu fiz? Não faz sentido ficar aqui. Eu tive que mudar, desculpa, aos amigos antigos. Eu tive que mudar as amizades. Eu tive que mudar de cidade. Desculpa, um lugar que eu amo verdadeiramente. Eu fiquei 20 anos na mesma igreja, eu tive que mudar. Porque é normal, quando alguma coisa poderosa acontece na sua vida e você não para de romper, eles não vão entender no primeiro momento. Mas lá todo mundo entende hoje. O mais interessante é que da igreja que eu saí, hoje deve ter uns 300 mil membros. Eu desconheço alguém que me entendeu quando eu estava rompendo. Ninguém me entendeu. Depois todo mundo entendeu. Deixa eu te falar, vai ser difícil. Se a sua resposta for positiva para essa pergunta, você vai se enfiar numa latada. Por quê? Porque esse é o processo para sua mente mudar. Se você não dá conta de mudar a sua mente, você vai mudar o quê? Se você não der conta de mudar a sua mente, eu tenho outra pergunta para você. Essa é a segunda pergunta, vai anotando. Se você não dá conta de mudar a sua mente, o que você vai mudar no mundo? Não, eu vou mudar um monte de coisa para depois mudar minha mente. Mentira, você tem que mudar a sua mente. As pessoas me acham vidente às vezes. Você vê o futuro de um monte de gente, eu vejo. Com quem que você anda? Me mostra as pessoas que você anda. É só mostrar os panacas. Está em falta no mundo. Homens de verdade. Homens que aguentam tranco. Homens que... Eu não estou falando cara ser perfeito, não, porque eu acho que nem tem ninguém. Eu não conheço ninguém perfeito. Tipo, esse aí é bom demais. Não. Mas homens que foram forjados. Você sabe o que eu avalio um homem? Eu bato o olho no cara e falo, esse é homem. Alguém violento. Aí alguém na internet fala, tá vendo? Vocês são isso. Pois é. Um homem de verdade, ele é violento, mas ele sabe controlar a violência que tem dentro dele. Meus filhinhos pequenininhos, eu falo, vocês precisam aprender a ser violento. Não tem dádiva nenhuma em ser um babaca. Não tem dádiva nenhuma em ser agressivo. Mas ser violento é uma dádiva. Só que você tem que aprender a controlar a violência. A dádiva está em você controlar um furacão que tem dentro de você. Agora um homem que não é violento, meu Deus, tinha que tirar o nome dele de homem. É o que está faltando. Está faltando muitos homens na terra. Homens que têm coragem de falar assim, ó, eu dou tudo que eu tenho por causa da minha esposa. Eu dou tudo que eu tenho por causa dos meus filhos. E não tem, você não acha esses caras mais. Então nós estamos de fato numa geração perdida. Agora eu vou te dar uma dica de recrutamento e seleção. Não é que não tenha pessoas qualificadas, é você que não sabe mexer com recrutamento e seleção, é você que não sabe investir energia em tráfego pago, é você que não sabe um monte de coisa, é você que não sabe usar sua mente. As pessoas existem. Estou acabando de falar como é que faz. Primeiro você usa sua mente. A indignação não vai resolver nada. Aí você faz uma pergunta, qual o próximo passo? Se envolver nisso. Eu sei que, imagina, a geração onde as mulheres têm que falar para os homens que elas querem. Imagina. Essa é uma geração realmente perdida. Muitas pessoas falam assim para mim, o que é modelagem? Aí você olha para uma mulher masculinizada, é só falar, isso aí é modelagem, ela modelou um homem. O problema do ser humano é que ele dá conta de modelar o que ele quiser. Cuidado, mulheres, não tentem ser homens não, vocês vão conseguir. A maioria conseguiu. E é muito difícil uma vida desse jeito, sabe por quê? Porque a sua vida vai sair mais cara. Você até consegue, mas vai carregar um peso que não é seu. Qual que foi a segunda pergunta que eu fiz? Se você não consegue mudar a sua mente, você vai mudar o quê? Pablo, nos ensine a mudar a nossa mente. Vocês querem aprender ou não? Vai ter que jogar alguma coisa fora. Na mente funciona assim, ó. A mente é um salão. E se a sua mente está cheia de pornografia, cheia de bloqueio, cheia de abandono, cheia de escassez, é como viver num chiqueiro. Qual que é o primeiro passo para organizar um lugar? Chama-se colocar para fora o lixo. O problema é que você quer ficar vivendo no lixo e comendo no lixo. E é normal, vou te falar por quê. Não sei se vocês já assistiram aqueles programas americanos sobre acumuladores. A pessoa começa não querendo desperdiçar. Aí ela vai bagunçando em cima daquilo, quando ela está dentro do lixo. Vocês já viram esses programas? A sua alma é desse jeito. Você vai segurando os lixos. Como é que muda a mente? Solta o lixo para fora. Inclusive quero desabafar aqui com vocês. Uma das coisas mais perturbadoras lá na minha casa nos Estados Unidos é a minha relação com o cara do lixo. Segunda é um tipo de lixo, quarta-feira é outro lixo, aí quinta-feira é o lixo. Só que eu estou fazendo muito lixo, que eu estou
terminando de mobiliar uma casa, e aí eu nunca vi tanto papelão na minha vida. Só que aí eu falo pro cara, leva esse papelão. Não pode, é só uma lata. Tipo, na teoria dele, eu ia levar 100 e tantas semanas para levar o negócio. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou pegar ele na hora. Por quê? Porque eu cheguei, coloquei um pouco a mais de papelão na lata de lixo, ele deixou um recado para mim. A gente não vai levar. Aí eu falei, então tá. Eu fiquei 2 horas cortando um papelão e prensando ele todinho dentro do latão, na altura certinha. Quando ele foi tirar, nem saiu, mas eu falei, agora tá na altura. Só que eu exprimi o papelão até... E aí eu fui desovando. Aí depois o outro cara veio outro dia buscar. Eu falei, por favor, cara. Aí eu mobilizei, joguei os papelões tudo para fora, ficou parecendo uma favela, numa rua onde só tem mansões. Aí ele olhou, falei, cara, me ajuda, deixa eu levar isso aí. Aí ele, pode. Aí quando eu tô levando, ele viu, dava mais de 10 negócios que ele tava falando que podia. E eu falei, cara, esse país é muito organizado, eu sou obrigado a arrumar meu lixo. No Brasil a gente não arruma o lixo, a gente joga o lixo no chão. Diferente. Uma cultura onde a gente joga o lixo no chão, você acha que o lixo está que jeito dentro da sua alma? A gente joga o lixo no chão nesse país, joga ou não joga? Você vai lá nos Estados Unidos, tem alguns lugares que está no chão, mas quem foi? Foi você que foi lá, porque a mania é sua, estou te falando. Hein? A mania é sua de jogar as coisas no chão. Então vamos lá, como é que faz para mudar a mente? Põe o lixo para fora. Ah, eu tenho uma raivinha do fulano, põe para fora. Ah, meu pai me ferrou, põe para fora. Seu pai fez o melhor que ele podia, tá bom, isso é o suficiente. Pablo, como é que faz para mudar a mente? Repete todo dia o que você está falando. Pablo, eu quero ser rico, então fala que é, ué. Alguém fala, mas a minha conta não diz isso. Deixa eu te falar, tem gente que tem milhões na conta e não é rico, eu posso provar. Tem pessoas que têm milhões de reais, mas tem tanta escassez e nem mexe nesse dinheiro. Isso não é riqueza. Riqueza é um estado de mente, é um estado de alma. E eu sei que um pobre que está assistindo agora pensa assim, isso é mentira. Ou seja, você não dá conta de mudar sua mente. Tudo começa na mente. Se você falar que vai fazer, deixa eu te falar, só não está feito, você não deu ordem para a partícula subatômica, não sabe nada de física quântica, não entende nada de resultado. Que se você falar na sua cabeça que fez, seu corpo é obrigado a levar você lá e vai fazer. Eu desconheço uma coisa que eu falei que ia fazer e não fiz. Não tem. Está desafiado. Acho uma coisa que eu falei, vou fazer. A única possibilidade de eu não concluir um negócio que eu falei que eu vou fazer é de depois falar, não quero mais fazer. Pode acontecer. Agora, se a sua mente tiver lixo, você vai ficar em volta do lixo. Quer mudar alguma coisa no mundo? Muda a sua mente. Primeiro passo, joga as coisas fora. Segundo, desaprenda. Você sabe bosta nenhuma que não serve para nada. Você sabe coisa demais que não serve para nada. Essa escola onde você estudou, eu acabei de comprar uma escola, outra escola. E aí eu fui negociar e fiquei lembrando, mano, eu vou mudar isso aqui. Eu ficava olhando para a escola e falava, eu não vou pôr esses meninos assim, sentados assim, nem assim. Como é que eu ponho esse povo diferente? Tem 150 anos que a escola é do mesmo jeito. Foguete está dando ré, as coisas, os carros estão dirigindo sozinhos. E até hoje os professores ficam em fileira olhando para a cara dos alunos. Eu falo, tem alguma coisa errada nesse tal de ensino. Eu descobri o que é aquilo lá. A escola, no modelo onde a gente estudou, e eu vim da escola pública, é o modelo de treinamento e seleção para trabalhador de indústria. Você é especialista em alguma coisa, não reclama, não pensa e não faz pergunta. E não fala nada do professor, porque o professor é o mestre maior. Deixa eu ensinar uma dádiva para vocês. Eu sou professor e sou o mais bem pago da América Latina. Não sei se vocês sabem disso. O professor é só um facilitador, ele não é rei. O professor tem que ficar no lugar de servo, de alguém que está lá disponível a gastar horas para ensinar, para motivar, para descobrir o que a pessoa tem de bloqueio, para desbloquear a pessoa que ele está ensinando. Não sei se vocês sabem, a coisa que eu mais gosto de fazer é isso. Depois de mexer com o loteamento, saltar de paraquedas. Então, maior é o que serve. E a gente aprendeu a ficar curvando a cabeça para um monte de gente, esqueceu de curvar a cabeça só para quem interessa, que é Deus. Como é que muda a mente, então, depois de jogar fora e depois de desaprender? Aprenda alguma coisa nova. Se você recebesse na sua casa o valor que você tem de mercado, você ia assustar. Vários de vocês valem pouco. Sabe por quê? Só sabe fazer uma coisa. Eu fico impressionado, por exemplo, quando alguém fica uma vida inteira numa empresa e depois sai. Ele se sente tão desvalorizado. Sabe por quê? Porque ele não serve mais para outra coisa. Ele só sabe fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa que entrega a vida dele inteira para a religião, depois a religião, por causa de um pecado, exclui essa pessoa fica endemoniada em relação à religião. Quase que incurável. Sabe por quê? Porque ficou uma vida inteira prestando atenção só numa coisa. Ela é expulsa daquele ambiente, ela olha para o mundo e fala, eu não sei fazer nada. Aí ela começa a acusar a pessoa. O problema é seu, não foi de ninguém lá não. O problema foi seu de não mudar sua mente. Porque se você estivesse lá servindo com alegria, eu falo, servir com alegria, continue investindo em igreja. Mas se você estivesse estudando outra coisa, o dia que alguém soltar o pé na sua bunda, você não depende daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é encrenca com ninguém que eu quero. Eu só quero que você liberte essa cabeça sua. Essa é a segunda pergunta que não quer calar. Se você não mudar essa cabecinha sua, você vai mudar o quê? Agora eu vou contar uma coisinha que algumas pessoas passam mal quando eu falo em grupos pequenos. Vou falar aqui. Escuta essa.
Você sabe exatamente o tamanho do seu hardware? Você sabe a capacidade de engenharia que o seu cérebro tem? Talvez você não entendeu a pergunta, eu vou mudar ela. Você sabe até onde você consegue chegar? Eu vou te falar. Dependendo do tempo que você sofreu de